cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Eu quero agradecer a presença para a apresentação da série Diálogos Petrobras sobre arte armorial, com consultoria e mediação de Carlos Newton Júnior. Hoje o tema é Artes Visuais. A xilogravura popular nordestina e as características da pintura armorial. A escultura, a cerâmica e a tapeçaria armoriais. As xilogravuras de Gilvan Samico e as iluminogravuras de Ariano Suassuna. O movimento armorial na contemporaneidade. Teremos a especial participação da artista visual Coca Torquato e da jornalista Eleuda de Carvalho. Esse evento integra a mostra Movimento Armorial 50 anos. Esse projeto tem a realização da Lei Rouanet e patrocínio oficial da Petrobras. Conta também com apoio cultural do Espaço Cultural Unifor e Sistema Verdes Mares. Pedimos a todos que desliguem seus celulares e aparelhos sonoros. Desejamos a todos um ótimo evento. E eu quero chamar aqui, convido o professor Tiago Braga, coordenador da Divisão de Arte e Cultura da Unifor, para dar as boas-vindas aos convidados. Obrigado, Regina. Obrigado a todos vocês aqui presentes. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Espaço Cultural Unifor, da Universidade de Fortaleza. É um prazer recebê-los para este evento, que é o último de uma série de eventos da Mostra Armorial. Tivemos aqui, ao longo de toda a exposição, concertos de música no nosso teatro Celina Queiroz, tivemos debates aqui, tivemos rodas de conversa, atividades com crianças, e hoje é um prazer receber 3 ilustres convidados que eu vou apresentar e chamar daqui a pouco. E eu gostaria de agradecer firmemente a nossa querida amiga Regina Godoy, que esteve conosco durante todo o período de pré-produção, produção e ao longo dessa exposição, movimentando, fomentando esses eventos, esses debates, enfim, foi uma das mostras, ou está sendo uma das mostras mais ricas em termos de conteúdo, de conhecimento, e nós, da Universidade de Fortaleza, ficamos muito honrados de receber aqui uma exposição sobre o movimento armorial, criado por Ariano Suassuna, e hoje, agora sim, vou apresentar e convidar nossos convidados, para compor aqui a nossa mesa. Então, vamos lá. Primeiramente,
nosso mediador, Carlos Newton Júnior, que é poeta, ensaísta, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, estudioso da obra de Ariano Suassuna, do movimento armorial, e consultor da exposição armorial. Professor Carlos Newton Júnior, por favor. Convido também a nossa querida Eleuda de Carvalho, como eu disse, a minha compatriota, porque a família da minha mãe é de Jaguaruana, né, Aracati, Jaguaruana, e a Eleuda é cearense de Jaguaruana. Radicada em Fortaleza, jornalista, escritora, pesquisadora e professora com grande atuação na área da cultura e várias reportagens premiadas ou indicadas ao Prêmio ESSO de jornalismo. A exemplo do Caderno Armorial Ariano Suassuna, 60 anos de arte, de 2005. Então, muito bem-vinda, professora Eleuda. E, por fim, a nossa artista armorial cearense, Socorro Torquato, a querida Coca Torquato, nascida em Parambu, que no Ceará, radicada em Fortaleza. Coca é artista visual ligada ao movimento armorial, com experiências no campo do desenho, da pintura e da escultura em cerâmica. Participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior e faz parte, como eu disse, da exposição que a gente apresenta aqui sobre o movimento armorial, com obras que são da coleção Fundação Edson Queiroz. Então, Coca, por favor. Então, passo agora a palavra para o professor. Então, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui em Fortaleza, né? Já cidade que tenho cultivado desde muitos anos, né? Aqui com vocês e com essas já percorreu boa parte do Brasil, né? Esses encontros que a gente tem feito para discutir a exposição e para discutir um pouco isso que a gente chama de poética armorial, é uma realização assim, que junto com a exposição de Regina, né, de um mérito assim enorme, né? Nós temos feito essas conversas, são na verdade conversas, não são conferências, a gente não combina nada, e hoje é um prazer enorme estar aqui com duas queridas amigas, né, e que vinculadas ao movimento armorial, né? E lembrando que o nosso conhecimento se deu através do movimento, né? Desde que aí na década de 90, Virgílio Maia, que está aqui presente, o poeta Virgílio Maia, com o grupo do jornal O Pão, né, abriu uma espécie de frente do movimento armorial aqui em Fortaleza, quando o movimento armorial ainda não era tão badalado como hoje, né? Isso então eu vou contar um pouco essa história rapidamente, fazer uma pequena introdução à exposição, no intuito de instigar as pessoas, vocês que estão aqui, para verem, se não viram ainda a exposição, para verem a exposição, para irem novamente, e também para a gente tirar dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre a exposição, nós vamos tentar fazer aqui uma conversa, né, entre amigos, para a gente esclarecer algumas questões ligadas ao movimento. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E eu vou começar mostrando o primeiro slide dessa apresentação, né? Na verdade, o movimento armorial, ele completará este ano 55 anos, né? Ele é de 70, é isso? E o que a exposição traz seria assim, um apanhado de meio século do movimento, né? Um apanhado de meio século, uma vez que esse projeto começa ainda antes da pandemia, que era justamente para pegar os 50 anos, e com a pandemia ele acabou sendo postergado por uns 2 anos, né? Então eu vou começar aqui mostrando para vocês umas imagens e fazendo uma espécie de introdução a... Oi? Ele funcionou tão bem antes, né? Agora toda... Então, vamos lá. Pronto. Então, o movimento armorial, ele, na verdade, ele começou como um projeto, pouca gente sabe disso, um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um projeto de extensão. Então, Ariano, em 69, assume um cargo na universidade, o cargo de diretor do Departamento de Extensão Cultural,
Ariano, em 69, já era um nome conhecidíssimo no Brasil inteiro e até no exterior como dramaturgo. Não havia ainda estreado como romancista. Mas o Alto da Compadecida já vinha fazendo sucesso no Brasil, no mundo, desde 57. É uma peça de 55. Em 57, ela estreia no Rio de Janeiro, num Festival de Amadores Nacionais, e desde 57 que Ariano já era um nome muito falado, né? Não, a gente não pode associar, né? Ele não era uma celebridade como ele veio a ser depois com a televisão, mas era um nome muito conhecido, muito frequentado, aclamado pela crítica e pelo público de teatro no Brasil inteiro. E aí Ariano convoca uma série de artistas para tentar traçar um caminho ou esboçar uma espécie de poética para a arte brasileira, né? Essa ideia de criar uma arte brasileira a partir da cultura popular. Então ele cria o movimento armorial. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma folha de ofício, quase numa xerox ou um mimeógrafo, né? Tem frente e verso. E isso aí foi o programa do lançamento oficial do movimento armorial. Uma coisa extremamente simples, foi um concerto na igreja de São Pedro dos Clérigos, no dia 18 de outubro de 70. Né? Eu pedindo para passar, eu que tenho que passar. E aqui no verso, né? No verso, pela primeira vez, ele escreve um texto chamado Arte Armorial. Pela primeira vez, ele explica o que seria armorial, né? Esse nome usado como um adjetivo, para dar uma qualidade a uma obra, né? Ele dizia assim que Ariano sempre foi entusiasmado pela cultura popular, né? Toda obra de Ariano tem como base a cultura popular, e aí, sobretudo, o romanceiro popular nordestino, né? O que é o romanceiro popular? Esse universo de cantigas, de canções, de poesia, de tradição oral decorada, né? de formas poéticas de violeiros, né? Todo esse universo que a gente chama romanceiro popular nordestino, Ariano vai mergulhar nesse universo e daí ele vai extrair as diretrizes para essa arte armorial. Então ele dizia assim nesse texto: no Brasil, a heráldica é uma arte muito mais popular do que burguesa, porque ela está presente nos ferros de marcar bois, nos estandartes do maracatu, né, das agremiações populares. E aí ele, pensando um nome para denominar o movimento, ele pensa no armorial, né? Ele diz que é um nome estranho, ninguém sabe o que significa, vai despertar curiosidade e é um nome muito bonito, né? Então, armorial, até então, era apenas um substantivo na língua portuguesa, o livro onde vem registrados os brasões, e ele passa a usar o termo armorial como um adjetivo. Então, nesse sentido, é uma espécie de neologismo. Então, ele explica isso aí nesse texto, e aqui o programa do espetáculo. Foi uma coisa tão... para vocês terem uma ideia, ele sempre disse que nunca imaginou que o armorial ia tomar a dimensão que tomou. Então, de fato, você pega pelo programa, é um programa muito simples, ele mostra aí o programa musical, mas este evento na igreja já contou com obras de arte que ficaram expostas nas naves, né, da igreja, e com livros também da produção de poetas que se vincularam no início a esse movimento, sobretudo Janice Japiaçu, que foi uma grande poetisa paraibana radicada em Pernambuco, né? E aí, com o tempo, ele começa a ser instigado a esboçar melhor, ou a definir melhor aquilo que ele tinha colocado no programa do concerto, né? Que foi em 70. Então, ele assume uma página literária num jornal lá de Pernambuco, já extinto, um jornal chamado o Jornal da Semana, e essa página, ele dá a essa página o nome de Almanaque Armorial. E aí ele começa a esboçar isso que eu estou chamando aqui de uma poética armorial, ou seja, princípios para a realização de uma obra de arte, em que o artista, se identificando com a cultura popular, tivesse uma concepção de arte brasileira, né? Por isso que ele dizia que o objetivo do armorial era a criação de uma arte brasileira erudita a partir da cultura popular. E aí ele vai explicando isso nesses textos e depois reúne tudo isso num livro de 74 chamado O Movimento Armorial, né? Então está aí, a arte armorial é aquela que tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos folhetos, do romanceiro popular, né? E com a xilogravura que ilustra suas capas, e com o espírito e as formas das artes e espetáculos populares, com esse romanceiro relacionados, né? Alto de Guerreiros, o Bumba Meu Boi, quer dizer, todo o universo do teatro de Ariano vem daí. E como a gente estava conversando há pouco aqui com Virgílio e Eleuda, Ariano criou um universo, né?
Um universo riquíssimo. Então, falar do armorial, depois, quando você vê a exposição, você vai perceber a dimensão desse universo. Porque muita gente que criticava o armorial na década de 70, hoje já percebe como o armorial estava à frente do seu tempo, né? Hoje já se fala em decolonial, o armorial já propõe tudo isso lá na década de 70, né? E eu sempre digo o seguinte, o que Ariano estabeleceu, veja que o armorial, os princípios do armorial são princípios muito abertos. Na verdade, ele mostra, eu digo sempre isso e disse isso no texto que escrevi para o catálogo da mostra, eu chamei de poética em movimento. Na verdade, ele aponta para uma direção. Se o artista acredita nisso, porque o artista, obviamente, é livre para seguir os seus caminhos, fazer o que ele bem entende, ele vai seguir essa direção, mas cada artista vai construir o seu caminho. Então, né, a direção está ali, eu posso fazer isso, né, alguém pode ir por cima, outro... O artista é que vai construir o seu caminho. Então, não há por que imaginar que o segmento dessa poética vai resultar em obras uniformes, ou que o segmento de uma poética ela traria necessariamente o tolimento da liberdade criadora do artista. Isso foi um grande equívoco dos primeiros críticos do movimento armorial, né? Então, o movimento armorial se estabeleceu em fases, né? Essas fases, quase todas elas vinculadas a cargos que Ariano ocupava, né? Então, a princípio, a fase experimental ele estava ligado à direção do DEC na universidade. A fase romançal ele já era secretário de Educação e Cultura da Prefeitura do Recife. A fase arraial ele era secretário de governo de Arraiz. E na fase lumiara ele era secretário de governo de Eduardo Campos. Então, ele fazia dos cargos públicos que ele tinha, ele fazia ele lançava, era uma plataforma para ele apoiar esses artistas populares e apoiar os artistas que procuravam o caminho do popular, né? Então, aqui, somente para a gente, passando rapidamente, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, o primeiro romance armorial, o Romance da Pedra do Reino, em 71, e aqui, vejam, já uma edição, a edição alemã do Romance da Pedra do Reino, né? Porque o próprio Ariano, ele começa, com o Romance da Pedra do Reino, a investir no seu desenho. Então, é um Ariano, a década de 70, quando Ariano lança o Romance da Pedra do Reino, ele se lança também como artista visual, né? Isso é uma coisa interessante, porque ele vai começar a mostrar um caminho para o desenho a partir da xilogravura, né? Isso aqui é um desenho de Ariano que está lá no Romance da Pedra do Reino. E de onde é que ele tira esses princípios? Ele vai buscar na xilogravura popular, né? Então, aqui já é uma pintura que ele faz a partir daquele desenho, né? Aqui é um tapete a partir do desenho. E aqui, vejam, é uma foto interessante, porque poucas vezes Ariano foi registrado no métier de artista visual. Isso é uma coisa muito interessante, porque Ariano ele era sempre um monge quando ele escrevia numa mesa, né? Ele escrevia com muito rigor de ofício, mas toda vez que ele pintava, ele estava muito mais relaxado. Era na cama, ele desenhava no chão, né? E eu sempre achei isso muito estranho. Ariano, o escritor, ele era de uma formalidade incrível para o desenho, fazia aquela na escrivaninha, sentado. E aí eu perguntei a Ariano, você parece que é muito mais solto quando você está trabalhando com as artes visuais. Aí ele disse, é porque o meu desenho, minha pintura, Carlos, já vem do texto, já está resolvido no texto. Aqui eu só vou dar vazão àquilo que eu escrevi de fato. Quando você pega o texto, você lê o texto, está ali tudo minuciosamente descrito. Então, esta imagem, que é uma imagem que virou uma imagem icônica do movimento armorial, essa imagem aqui, né? Saiu em capas de discos, né? É um personagem do romance do Rei Degolado, que é uma alegoria da morte, a morte caetana. A gente só vai entender essa imagem quando você lê o romance e como o personagem constrói essa alegoria. Mas eu trouxe ela porque ela está na nossa exposição, há uma versão dela, uma escultura, né, grande, que é uma versão desse desenho, e para mostrar como tudo em Ariano era construído a partir do popular, não é? Ou das imagens rupestres, que ele também vai investigar, e que não deixa de ter também esse vínculo originário, né, da visualidade brasileira. Então, o personagem explica como ele chega nesse desenho. Ele parte de desenhos rupestres, ele quer representar a morte, a moça caetana, que é um mito cariri da morte, né? Então, ele vai pegar os 3 animais que mais representam a morte para o sertanejo, a onça, a serpente e um gavião, né? E vai fundir esses animais nessa imagem, né? Ele vai fundir esses animais numa imagem e vai explicar a criação dessa imagem a partir
desses elementos todos. Então, nada em Ariano aparecia por acaso. Isso era uma coisa muito vinculada a pesquisas, né? Ele trabalhava muito. E essa imagem acabou se transformando, como eu disse, numa imagem que foi reproduzida em várias obras ao longo do tempo, né? Aqui é um tapete armorial da década de 70, com essa imagem. Aqui um outro tapete da década de 80. Aqui já é essa imagem pintada pelo próprio Ariano numa cerâmica de 20... é um disco cerâmico de 30 centímetros de diâmetro, né? Aqui já é a imagem num mosaico de 1,50 m, um mosaico armorial de Guilherme da Fonte, quer dizer, é uma imagem que se tornou quase que emblemática do próprio movimento armorial, né? Depois, Ariano investe, né, nesse alfabeto, né, que ele vai... E tudo isso é uma espécie de preparação para as iluminogravuras. Ele vai escrever em 74, um livro que está aí na exposição, Ferros do Cariri, uma heráldica sertaneja, onde ele estabelece um alfabeto sertanejo a partir da linguagem dos ferros de marcar, né? Então, ele faz isso em 74. Quando ele faz isso pela primeira vez, os críticos diziam, mas que coisa mais arcaica, um alfabeto feito a partir de ferro. Hoje, esse alfabeto já virou uma tipologia de computador, não é? Como eu digo, Ariano sempre é muito à frente do seu tempo. Ele fez isso e acabou criando uma tipologia, né? 2 designers pernambucanos pegaram esse trabalho dele, aquilo ali é apenas uma página do livro, pegaram o trabalho e criaram essa tipologia que chamaram de tipologia armorial, a partir do alfabeto sertanejo dele. E hoje essa tipologia está aí nas capas dos livros de Ariano, as pessoas usam muito essa tipologia, né? Olha aqui, aqui é o alfabeto que ele criou, né? A partir da linguagem dos ferros de marcar, né? Então, hoje você vai no meu computador, eu tenho lá Times New Roman, e tenho lá armorial. Quando eu quero colocar um título diferente, um texto de arte brasileiro, eu coloco esse. E aí ele vai chegar aos poucos, na década de 70, a fazer esse trabalho das iluminogravuras, onde ele vai fazer uma fusão do seu poema com as imagens, né? Aqui são as caixas. Eram 2 álbuns de iluminogravura. A iluminogravura, vocês têm aí na exposição, todo o conjunto de iluminogravuras, são peças muito bonitas, em que ele vai trabalhar o texto e a imagem, né? Primeiro ele faz um desenho em preto e branco, faz cópias em offset, e depois ele vai pintar manualmente. Aí ele vai fazer 2 conjuntos de 10 pranchas cada um, e, na verdade, são livros artesanais. Então, ele coloca o primeiro 10 sonetos com mote alheio e o segundo sonetos de Albano Servo Negro. Isso vinha num estojo, né, que ele mesmo elaborou, com tiragens muito limitadas, né? Depois ele foi fazendo aos poucos a pedido dos amigos, né? Então você tem aqui essas belíssimas iluminogravuras, porque um dos princípios do movimento armorial era procurar exatamente a integração das artes. Você vai ver que o movimento armorial não se preocupou somente com as artes visuais, né? Você tem as artes visuais, a literatura, o teatro, a dança, né? E Ariano, aqui é somente para vocês verem ele pintando, né? Uma ainda não totalmente realizada. Ariano, ele foi um grande escritor, foi um grande... Eu digo sempre o seguinte, ele foi um autor diferenciado, porque ele se expressa em vários gêneros literários, poesia, né, romance, teatro, e sempre num nível muito elevado, você não encontra descenso, né? Isso é muito difícil, quer dizer, você pegar um autor que é um grande poeta e tem uma poesia no mesmo nível do seu teatro, no mesmo nível do seu romance e da sua crítica como estudioso das artes visuais, né, de uma maneira geral, né? Então, ele vai revalorizar toda essa cultura popular e vai fazer um mergulho na arte rupestre brasileira, principalmente a partir da Pedra do Ingá, que é esta itacoatiara muito bonita que nós temos na Paraíba, né? Um trabalho belíssimo, uma pedra lavrada, e para Ariano sempre foi um símbolo, né? Essa itacoatiara sempre foi um símbolo da cultura brasileira. Tanto é que ele vai partir desses candelabros que ele encontra na Pedra do Ingá, e vai dizer que esses candelabros representariam, né? Ele vai usar muito para representar a própria ideia da cultura brasileira. Enfim, então, todas essas iluminogravuras que ele faz, elas vão sempre pegar, né, esses elementos, ora da arte rupestre, ora os elementos da iconografia tradicional que ele pega na história da arte, e ele vai compondo esse trabalho que ficou muito conhecido na década de 70. Aqui ele fazendo na cama novamente, né, ele fazendo esse trabalho de iluminogravura. Enfim, então, de onde é que ele tira essas ideias
da pintura armorial, além da estilogravura popular. Ele vai pegar em J. Borges e nos seus amigos gravadores populares, né, esses princípios do desenho com contorno muito definido, da ausência de perspectiva, né, dos mitos sertanejos. Ele vai pegar da estilogravura popular e de dois artistas que foram muito ligados a Ariano. O primeiro deles, Francisco Brenan, né, amigo de Ariano desde o ensino médio. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma pintura que Brenan fez para o figurino da primeira versão cinematográfica do Alta Compadecida, que é um filme de 69. Né? Aí, na exposição, vocês vão ver parte desses figurinos. É curioso que Brenan, para esses figurinos, faz não apenas desenhos, mas depois, para cada personagem, ele faz um quadro a óleo. Esse é um quadro a óleo, né? Um óleo que é o figurino do Cristo, né? Do Cristo negro, que ficou com Ariano, depois ele deu de presente para Ariano. Mas ele fez mais de 60 quadros, e esses quadros foi feita uma grande exposição em São Paulo, quando o filme foi lançado, e eles acabaram sendo vendidos. Ariano ficou com esse, que é o Cristo Negro. Então, vejam que esse trabalho de Brenan já aponta também para esses elementos da estilogravura popular. E o outro foi Gilvan Samico. O Samico é uma coisa muito curiosa, porque Samico, ele procura Ariano na década de 60 com este tipo de gravura. Esta era a gravura de Samico. Né? Samico era um grande gravador já no final da década de 60, mas vejam que é uma gravura que não tinha nada a ver com o universo armorial. Né? Era uma gravura muito ligada ao expressionismo europeu, com perspectiva, né? Muitas vezes em temas urbanos. Samico, descontente com isso, vai até Ariano, isso Samico declara em várias entrevistas, e pede a ele um caminho. Aí Ariano diz: mergulhe no romanceiro popular nordestino, vá ler os folhetos, vá tentar imaginar a ilustração desses folhetos. É quando Samico sai dali para cá, né? E se encontra como um dos maiores estilogravadores brasileiros. Então, a exposição tem uma seção totalmente dedicada a Gilvan Samico, né? Então, Samico, ele vai, durante toda a sua vida, ele vai ser um devedor dessa poética armorial, sobretudo nas gravuras mais recentes, né? 2005, né? A gente já não está mais lá em 70, está em 2005, quando ele começa a investir também na mitologia latino-americana. Ele conhece Eduardo Galeano, que vai para o Recife, pede a ele que ilustre um livro, e aí Samico diz: Galeano, olha, eu só faço uma gravura por ano, não conseguiria nunca ilustrar um livro, porque Samico, o trabalho dele era muito demorado, muito minucioso. Aí ele indica a J. Borges, que vem a ilustrar o livro de Galeano. Mas ele começa a ler Galeano, sobretudo uma trilogia que Galeano tem, a trilogia do Fogo, né? Em que Galeano conta histórias latino-americanas. Aí você vê que a gravura de Samico começa a receber, por exemplo, essa serpente lembra muito a serpente, o deus azteca, não é? Aquele Quetzalcoatl, aquela serpente emplumada, né? Então você vê que ele começa a ler aquelas histórias latino-americanas e começa a ilustrar não mais os folhetos, mas as histórias latino-americanas. E, curiosamente, nessa mesma época, Ariano estava exatamente dizendo isso, que a arte armorial, ela se ligava com a arte de todo o terceiro mundo, né? A arte popular do terceiro mundo. Então, esse trajeto de Samico é muito sintomático, porque ele acompanha as propostas de Ariano em direção ao movimento armorial. Pois bem, então isso foi uma passagem, só para a gente compreender um pouco, e aí eu vou passar aqui a palavra para as minhas colegas e convidadas, para que elas possam também dar o seu depoimento sobre esse universo. Como elas, a pergunta inicial seria mais ou menos essa para as duas: como elas se identificaram com esse universo do movimento armorial, né? Porque uma coisa interessante, e aí eu passo a palavra para a Coca logo em seguida, é que Ariano, ele tinha uma grandeza tão grande que, quando ele não realizava um determinado gênero artístico, uma determinada obra, ele dava um caminho, né? Então, nesse sentido, ele é quase um coautor da música armorial, porque ele chegou para Zoca Madureira, que foi o líder do Quinteto Armorial, e disse: olha, Zoca, vamos fazer uma música assim, né? Vamos pegar aqueles romances, eu canto para você os romances. Aí Zoca ouvia aqueles romances, e eles trabalhavam na realização daquela música erudita para o Quinteto Armorial, né? A mesma coisa, ele chegou para Maria Paula Costa Rego, deu um caminho para a dança. Ela criou o balé grial, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, ele sempre tinha um caminho. Ele não dançava, mas ele deu um caminho para a dança. Ele não era compositor, mas deu um caminho para a música. Então, esse universo é um universo realmente inesgotável. E Coca, me parece que é na década de 90 que Coca conhece isso, não é, Coca? E começa, então, a fazer o seu trabalho no campo das artes visuais. Então, eu acho que seria uma primeira pergunta, e depois você fica livre para você falar sobre o que você quiser, sobre o seu trabalho.
Boa tarde. Eu conheci o universo armorial através da leitura da Pedra do Reino. Comecei a ilustrar os livros de Virgílio Maia, meu marido, no final dos anos 80. E, quando eu li a Pedra do Reino, eu disse, é isso que eu quero fazer. Inclusive, nós conversando antes de começar aqui a palestra, Carlos Newton, Virgílio e Eleuda, eu estava dizendo que o meu primeiro desenho numa porcelana foi uma onça, por causa da, vamos dizer, da força e da simbologia da onça, e influenciada pela Pedra do Reino. Mais ou menos, bem no princípio dos anos 90, Virgílio Maia fez uma pesquisa etnográfica, também impulsionado pela leitura do livro das marcas de Ariano, Ferros e Ribeiras, né, do Cariri. E fez uma pesquisa pelo Ceará todo, colhendo marcas de gado, e lançou um livro, Iniciação Heráldica das Marcas de Ferragado. Rudes Brasões, né? Então, o título lindo, Rudes Brasões. A segunda edição é Rudes Brasões. E eu já estava desenhando alguns animais extintos nessa linha, como eu já tinha feito a onça, né, um esboço, depois eu fiz um tatu, e foi por aí afora. Quando eu vi as marcas, eu vou roubar aqui uma frase do Ariano, eu sou uma sertaneja de formação urbana. Então, meu universo é todo no sertão, e eu conhecia muito bem o princípio de marcar gado. E eu comecei a desenhar as freguesias nas porcelanas, e depois fiz umas marcas fictícias, fiz a marca do Ariano, a marca de alguns escritores, como a Raquel de Queiroz, Oswaldo Lamartine de Faria, e decidi, em 98, fazer um individual, quando já nós conhecíamos Ariano pessoalmente, e ele fez a apresentação do catálogo. Carlos Newton Júnior também escreveu sobre as marcas, e Ronaldo Brito. Então, eu carrego todo esse universo armorial por influência da minha, vamos dizer, das minhas raízes sertanejas e, sobretudo, da convivência com o Virgílio, que também é um sertanejo de Limoeiro, e principalmente a obra de Ariano. Esse trabalho, especificamente, ele tem essa motivação das pinturas rupestres. Essas pinturas aqui são citações rupestres, porque elas existem no Siridó, norte rio-grandense. Então, eu faço muitas citações. Conheci a Pedra do Igá, levada por Ariano, depois eu conheci aqui na região do Ceará pinturas, e, convidada por Eleuda de Carvalho, eu fui bater em São Raimundo Nonato para conhecer as pinturas lá da Serra da Capivara. E eu carrego isso até hoje, citando essas pinturas. Eu acho que é uma maneira da gente valorizar uma arte ancestral, valorizar o que é nosso. E esses pássaros, eu, como sou essa sertaneja e morei muitos anos em casa, esses pássaros se encontrando, que tem toda uma simbologia também, vamos dizer, do encontro. O pássaro tem uma simbologia muito grande, né, da pureza, do amor. Eu também trabalho muito com eles. A minha última exposição tem muito esses pássaros. Posso passar? A próxima? Aqui. Vocês podem ver essa vegetação, eu chamo de vegetação rupestre, porque essa vegetação também existe nas cavernas. Eu tirei de um livro, Civilização Antiquíssima, que tem essa vegetação rupestre. Os pássaros, a mesma coisa. Já gosto muito das cores também, do vermelho, do preto, que era, vamos dizer, quase uma simbologia, né, muito grande, o ocre, né, o marrom, do movimento também, Carlos Newton. É um trabalho já recente. Eu fiz na época da pandemia esse trabalho e expus já esse ano. Também influenciada pelas xilogravuras do Nordeste, principalmente aqui do nosso Cariri, que é uma região riquíssima, né, em pinturas rupestres e em xilogravura. Eu fiz esse pavão, nanquim,
inspirado no mistério de todo o pavão e nas capas de folheto de cordel. Aí também outra pintura rupestre, incrível como tem as pinturas, elas têm vegetais, pelo menos cada artista e cada pessoa que vê faz uma leitura. Mas você vê aí que parece uma flor. Aí eu já introduzo a cor, porque as cores encontradas nas cavernas normalmente são preto, ocre, né? O vermelho. Então eu gosto muito dessas cores também. Aí esse conjunto, parecendo uma vegetação, são pinturas rupestres, também do Siridó. Essa já é uma escultura de cerâmica que está aqui exposta na universidade, aqui na Unifor, pertence ao acervo da Unifor. Foi um individual que eu fiz aqui, e o nome é uma homenagem a Iracema, é uma Iracema mãe, que é uma coisa que todo mundo se admira, porque eu fiz essa Iracema com esse curumim nas costas, e também aproveitei, Virgílio criou um alfabeto sertanejo a partir das marcas também, e criou um alfabeto hebraico. E essa letra é uma letra hebraica, e já misturei também com as pinturas rupestres, já ferrado, com ferro mesmo, na cerâmica. Então, a cerâmica queimada em alta temperatura, e eu tenho muita satisfação de ela estar aqui no acervo da Unifor. Bom, eu só queria fazer um adendo, se você me permite. Pois não. Que é algo assim que é uma coisa histórica. Assim, vocês dois começaram a frequentar a casa de Ariano, né, na época que eu também frequentava. E não sei se o público sabe disso, mas Zélia nunca havia isso. Zélia, que é a mulher de Ariano, que sempre foi uma artista visual, né? Desde a primeira fase do movimento armorial, ela ilustrou, por exemplo, as peças de Ariano que eram publicadas pelo Zé Olímpio na década de 70. Mas Zélia sempre foi muito tímida, ela nunca havia feito nenhuma exposição. E a primeira exposição de Zélia, né, foi com Coca, né? Foi uma exposição em dupla, a Dístico, né, lá no Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, foi graças a Coca que Zélia, pela primeira vez, ela colocou os trabalhos dela numa galeria. Lá, na época, foi no Palácio do Governo, na Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Foi uma grande exposição, uma exposição que marcou certamente a história da arte do Rio Grande do Norte. Tive o prazer enorme de escrever também um texto para eu e Oswaldo Lamartine, né? Sim. E foi um grande momento. A Ariano foi lá para Natal para prestigiar com Zélia, né? Não sei se você tem alguma recordação dessa exposição, como você convenceu, né, Zélia, a fazer essa exposição, porque era muito difícil, né? Ela nunca... E depois daquela exposição, ela chegou a participar de coletivas e coisas dessa natureza, né? Ariano não queria que Zélia vendesse os trabalhos, né? Ele tinha um ciúme, ele gostava tanto que ele dizia que a coleção era toda dele. Isso. Então eu estava trabalhando com cerâmica, depois da porcelana, eu passei para a cerâmica. E Ariano e Zélia me abriram as portas, né, dos ceramistas lá. Levou à oficina de Brenan, levou a vários artistas, artes visuais, e ceramistas, como a Joana Lira, que ele cita no catálogo da primeira exposição. Eu lembro que nós fomos juntos a Tracunhaém, né? Tracunhaém, exatamente. Né? Há muitos anos. Então, eu disse, Ariano, eu gostaria de fazer uma exposição com Zélia. Aí ele, a princípio, ficou calado e Zélia se animou, sabe? Como Zélia tinha muitos trabalhos, eu disse, você faz porcelana e eu faço cerâmica. Então, a gente conseguiu fazer, com o apoio lá da Fundação, né? A Fundação José Augusto e o Alden Madruga, que era o secretário, e foi realmente uma exposição de muito sucesso, com a presença dele. Eu tenho uma recordação muito boa, além da exposição em si, do catálogo, apresentado por você e pelo Oswaldo Lamartine. Ele deixou uma carta, porque Ariano, às vezes, era muito apressado para voltar naquele tempo, né? A família foi toda para Natal, as filhas.
E ele viajou de madrugada, depois da exposição, e deixou uma carta para mim de despedida. Então, hoje eu guardo essa recordação da carta e fiquei muito feliz, muito agradecida na época por a Zélia ter topado e ele ter consentido também. Quando o Carlos Nilton estava falando aqui sobre o movimento armorial, eu estava aqui pensando, ele já disse tudo. Faltou pouco para a gente, né, Leuda? Não, mas a ideia era essa mesmo. Eu dei uma pincelada para a gente entrar e a gente vai conversar e as dúvidas também. Depois a gente vai passar para a plateia. Né? Eu vou só dizer aqui, antes de você chamar a Eleuda, que Eleuda foi uma pessoa que abraçou o movimento armorial desde o começo. E ela foi importantíssima, viu? Muito importante, porque ela trabalhava à época no jornal Povo, entrevistava Ariano, dava muito suporte aos artistas. Eu e Aldifax Rios, que é um artista armorial já falecido, mas Aldifax era uma pessoa, como artista, muito bom artista e muito bom como pessoa. E a Eleuda fazia isso. Escreve bem, então eu vou deixar aqui para Carlos Nilton falar sobre Eleuda. Essa questão é curiosa, Coca, porque assim, o movimento armorial, ele teve uma grande divulgação na década de 70, sobretudo por conta do quinteto, né, do quinteto armorial. Mas em 81, quando Ariano, não sei se vocês sabem, em 81 Ariano se retira da vida pública, ele escreve um artigo chamado Despedida, em 81, ele faz uma reavaliação da sua vida, etc. E ele se retira da vida pública. Ele passa entre 6 e 7 anos sem dar entrevistas, somente dando aula. Foi quando eu conheci. Quando eu conheci Ariano, eu entrei na faculdade de arquitetura, né? E ele foi meu professor de estética em 84. E quando eu tive aquelas aulas com Ariano, eu disse, meu Deus, como é que esse homem... Era uma coisa brilhante. Né? E as pessoas não davam, tirando isso na década de 80, ninguém falava do movimento armorial. Era um negócio impressionante, era como se fosse alguma coisa extinta já, né? Era algo extinto. Foi aí que eu comecei a pesquisar o movimento armorial, em 84, 85. Não tinha nada, não existia, obviamente, internet, não existia um livro sobre o movimento armorial, não existia nada. Quer dizer, eu comecei a trabalhar a pesquisar sobre o movimento armorial. O movimento armorial não tinha ainda 15 anos e já estava praticamente extinto. Eu lembro, Coca, que eu fui para Natal em 90, passei num concurso na Federal do Rio Grande do Norte, era recém-formado, fui dar aula em Natal. E aí, 93, 94, Zoca Madureira ele cria um selo ancestral, eu já contei essa história já antes, e ele começa a fazer os discos do Quinteto Armorial, que estavam esgotados, ele começa a lançar em CD. Ninguém conhecia. Eu lembro que eu passando numa rua no centro de Natal, tinha uma loja chamada Aqui Discos, que era uma loja que tinha em vários lugares do Nordeste. Aí eu vi um balaio de feira, assim, bem grande. Na época tinha um negócio, R$1,99, era uma coisa assim. E os discos do Quinteto Armorial lá, ninguém conhecia. Eu comprei 50 discos do Quinteto, e do Galope, do Romance ao Galope, esses discos que são maravilhosos hoje. E hoje você tem tudo na internet, né? Você entra no Spotify, nessas coisas, você tem tudo ali. Né? Mas na época ninguém conhecia. E eu comecei a dar aqueles discos, e as pessoas, o que é isso? O que é movimento armorial? Isso na década de 80, né? 80, 90. Né? Somente depois, quando Ariano volta à cena, porque Ariano era um abre-alas, né, disso. Né? Ariano, quando ele entrava e trazia consigo toda aquela herança, né, que ele sabia muito bem colocar no palco, etc. Então, somente quando ele volta para a cena pública, sobretudo como secretário de Arraes, e ele oficializa essa ideia da aula-espetáculo, ele percebe que isso dava, que as pessoas pelo menos gostavam de escutá-lo falar. Né? Então, tanto é que esse termo aula-espetáculo surge no plano de governo dele, para a gestão na Secretaria de Cultura de Arraes. É aí que tudo isso volta. Né? E hoje a gente tem o movimento armorial, né, mais de 50 anos, essa produção magnífica, né, sobretudo a produção da década de 70, que ficava escondida lá nos acervos da universidade, obras como aquela de Miguel de Santos, que não ficam nem expostas, porque a universidade não tem espaço lá. Né? Só saem assim de vez em quando para essas exposições. Então você vê toda essa repercussão que o armorial gera hoje, né? 50 anos depois.
Então, isso é uma coisa muito interessante, porque isso é uma construção de... Né, a gente está falando aqui, quando a gente conviveu aqui, eu vinha muito a Fortaleza, a gente está falando dos anos 90, né? A gente está falando de mais de 30 anos. Então, como isso é uma construção, né? E eu vejo com muita satisfação hoje o que a gente fez lá, repercutindo também hoje, né? Aqui, né? Mas, enfim, e aí Eleuda, que também fez uma dissertação de mestrado sobre a obra de Ariano, sobre a Pedra do Reino, né, Eleuda? Também pegou isso, né, como jornalista que era, e aí ela pode falar um pouco dessas coberturas especiais que ela fez nos jornais aqui do Ceará sobre o movimento. Boa tarde. Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde, pessoal. Esse caderno tem 20 anos que ele foi publicado, né? E o mais interessante desse caderno são 8 páginas sem anúncio. Isso para um jornal hoje em dia isso é impossível, né? Mas a gente conseguiu fazer esse jornal, esse caderno Vida e Arte Especial, Vida, Aventura e Sonho, 60 anos de arte. Os meios de comunicação adoram uma efeméride, né? Eu digo, o que é que eu vou bolar para fazer esse caderno especial? Aí, num livro do Carlos Newton, que é a tese dele, onde ele faz uma coletânea dos poemas do Ariano, tinha lá o Noturno, que é o primeiro poema que Ariano publicou com 18 anos, em 1945. Então, são 80 anos da estreia do Ariano Suassuna, que daqui a 2 dias faria 97 anos, né? Mas a minha história com o Ariano Suassuna começou um pouco antes. Então, assim, antes de saber quem era Ariano e de ler A Pedra do Reino, eu era bolsista da Rádio Universitária, e na Rádio Universitária da UFC, nós tínhamos um acervo de discos incrível e nenhum tipo de compromisso obrigatório com o mercado, o que nos deu uma liberdade enorme. Então, eu comecei a conhecer esse universo através do Quinteto Armorial. Eu já gostava de cantoria de viola, eu sou sertaneja, né, da Jaguaruana. Então, assim, mas foi isso. Anos 80, Rádio Universitária, o Quinteto Armorial. Nessa época, eu tinha recém saído de casa para morar com um grupo de amigos da universidade, numa vilazinha ali no Benfica, né? E um desses amigos, que é o músico Calé Alencar, tinha uma pequena biblioteca, e na biblioteca do Calé tinha o Romance da Pedra do Reino. E aí eu li pela primeira vez o Romance da Pedra do Reino, e nesse momento eu fiz as pazes com o sertão, né? Então eu estava muito moderninha, muito na universidade, muito do rock. E aí, ao ler A Pedra do Reino, todo aquele universo que eu vivi também, que eu também bebi dessas águas sertanejas, dessas cantorias, me lembrei de ouvir uma cantoria de viola pela rádio do Mossoró, rádio educadora do Mossoró, na casa de meu avô, Elias, né? Então, assim, tudo isso veio à tona. Eu fiz as pazes com o sertão aí nesse momento. Alguns anos depois, eu já estava formada em letras e já estava formada em jornalismo, quando eu conheci o poeta Virgílio Maia. Eu conheci primeiro Luciano Maia, irmão dele, que foi meu colega no mestrado da UFC. E eu me vi perdida, porque eu tinha escolhido um tema que era a padaria espiritual. Como é que o jornal O Pão da Padaria Espiritual via Fortaleza? Então, era esse o meu trajeto. Mas quem iria me orientar para esse projeto? Olha, foi assim eu não consegui me acertar com esse professor de maneira nenhuma. Ele queria impor algumas ideias e uma linha teórica, enfim. Aí eu me senti... Então, eu tive a graça de ser acolhida por uma professora maravilhosa que estava trabalhando nesse curso no mestrado, uma releitura dos sertões através do romance da Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, a Ângela Gutierrez, né? E aí, o Luciano Maia, por que você me escreve sobre o Romance da Pedra do Reino? Fui falar com a Ângela, que me acolheu. Então, assim, foi aí que
essas leituras de antes e toda essa história começaram a ficar fortes, né, em mim. Então, conheci Virgílio, que estava publicando o jornal Pão, né, uma recriação do pão. E o pão, esse pão do Virgílio Maia e de outros escritores e poetas, trouxe Ariano Suassuna para uma aula espetáculo na reitoria da UFC. Gente, aquele auditório lotado, gente no chão, você vê aquele homem. É incrível como o Ariano, que estava com 60 e poucos anos ali naquela época, quase 70 anos, como esse homem já na idade da velhice, ele tinha um vigor. Eu acho que ele até ensinou para a gente, naquela época bem mais novo, todo o potencial e a força que a experiência, que a vida e que a velhice tem. A velhice que é tão execrada, velho, é uma coisa maravilhosa, viver para quem pode, não é para quem quer, né? Então, nessa aula espetáculo do Ariano, aí tudo foi se organizando assim no meu pensamento para escrever a minha dissertação de mestrado, que se chama Cordelim de Novelas da Sherazade do Sertão, uma narrativa de mediações do romance da Pedra do Reino. E aí eu não parei mais, né? Ariano veio para essa aula espetáculo e depois a Coca e Virgílio fizeram um almoço na casa armorial deles, na Rua Sertão dos Inhamuns, e eu fiz a minha primeira entrevista com Ariano Suassuna. Nessa entrevista eu me lembrei agora, nessa tarde, de um fato tão lindo, que o Ariano me disse os anos, os meses e os dias que ele namorava com Zélia, a minha namorada. Então foi assim um encontro para a minha vida, né? No ano seguinte, em 97, eu estava fora do jornal, mas em 97 seria o centenário da destruição do Belo Monte, né? Canudos. Aí eu voltei para o jornal com a ideia de fazer um caderno especial, Caminhos do Conselheiro. Foi a minha primeira experiência em elaborar um produto jornalístico de uma maneira em que eu tive uma liberdade enorme, né, de realizar esse trabalho. Então, a nossa amizade, minha, Coca, com Virgílio, foi se afinando. A primeira exposição da Coca aqui em Fortaleza, eu fiz uma entrevista com ela, foi uma paixão à primeira vista, né? Passou-se mais um tempo, eu no jornal. O universo de Canudos tem a ver com a estética do Ariano, com as ideias do Ariano. Ele dedica o romance da Pedra do Reino a Asa de Alencar, a Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha. Então, assim, são coisas que estavam o tempo inteiro se encaminhando no sentido dessa proposta, né, de uma estética a partir das produções da arte e da cultura indígena, quilombola, sertaneja, arcaica. Tudo isso é muito novo, né? A coisa de mais nova que existe é o antigo. É só a gente conhecer e encontrar, é um reencontro. Bom, quando foi em 98, eu tive uma ideiazinha de fazer uma matéria sobre o maracatu do Ceará, o maracatu do Pernambuco, e disse, olha, lá no jornal, vocês me dão só a passagem e as diárias que eu tenho até onde ficar, para a casa de minha irmã. Fui lá entrevistar a Ariana e Zélia na Ilumiara do mestre do maracatu, Piaba de Ouro. Zumbi, né? Ilumiara Zumbi. Então, assim, olha, não parou mais o meu encontro com eles, né? Nessa época eu estava no jornal O Povo e um dos desenhos que estão na Pedra do Reino, que é o Ariano, montado naquele cavalinho, como se fosse o quarto. É uma charge, né? É uma charge. Aqui está Rafael Lima Verde, que fez especialmente para a minha dissertação de mestrado a recriação dessa charge. É um trabalho único. Como o livro ainda é inédito, o trabalho do Rafael também está inédito. Coisa boa, né? Então, o caderno que foi finalista do Prêmio ESSO,
em 2000, no final do ano 2000, foi o caderno Brasil 500 séculos. Né, um caderno coletivo, não só eu. A minha parte foi ir até a Serra da Capivara, mas tem trabalhos de outros colegas também. E por que Brasil 500 séculos? Aliás, uma pessoa me ligou, saiu no dia 22 de abril, exatamente do ano 2000. Aí uma pessoa me ligou revoltadíssima com o erro que tinha na capa, porque eram 500 anos de Brasil. Eu digo, porque nós tomamos como referência para esse tempo a descoberta da Nié de Guidon, da presença humana, né, no sertão do Nordeste, há 50 mil anos, daí os 500 séculos. Um pouco antes desse ano 2000, em 99, né, com toda essa ideia do milenarismo, de fim de mundo, nós também fizemos 2 cadernos especiais no Jornal O Povo sobre milenarismo. Aí vai todas as minhas viagens para o Juazeiro, meu encantamento com o Juazeiro, com seus penitentes, com seus brincantes, com seus romeiros. E nesse caderno também, eu fui bater na Paraíba, tinha alguma coisa, assim, era outro caderno sobre a presença, a arqueologia, né, a presença de fósseis muito antes da humanidade. Então, eu fui bater em Sousa, na Paraíba, para ver aquela cidade dos dinossauros. E lá, no hotel onde eu fiquei, alguém me disse, a senhora já soube que tem uma fazenda aqui muito antiga? Aí eu não sabia de nada, eu fui bater na fazenda. Gente, era Acauã. Era a fazenda Acauã. E lá tem uma placa com o nome de todos os proprietários, né? Desde o primeiro, que era algum daqueles fidalgos da Torre de Garcia Dávila, na Bahia. Passam-se vários, teve um que foi proprietário, que era um confederado de 1824, um padre que foi assassinado, né, na Confederação do Equador. Aliás, o Armorial é uma outra confederação do Equador, não bélica, mas estética, porque junta, não é? E aí, quando eu fiz uma página só sobre a fazenda Acauã, que pertenceu, entre outros, a João Suassuna. Na Fazenda Acauã, tem um dos poemas do Ariano, naquele disco... Está aqui, deixa eu colocar ele, se você quiser ver, está aqui. Lembrança do meu pai, né? É lindo, que ele, aonde ele lembra, ele com 3 anos de idade, antes de 3 anos, né? Que quando o pai dele é assassinado, o Ariano tem 3 anos. Então, Acauã, a Malhada da Onça, com mote de Janice Japiaçu, que ele fala do olho da piranha morta. Não sei se é esse poema. Esse é outro também, Acauã. Esse é Acauã. É Acauã. Enfim, ali é o reino da Acauã. O reino da Acauã. O reino da Acauã. Eu ando, rodo pelo sertão e vou encontrando, na pintura rupestre, eu vou vendo a marca de Ariano, nos cantadores, nos romeiros, né? Então, em 2005, como é que a gente vai fazer um caderno especial para Ariano Suassuna? Esse caderno, aquele caderno, são 8 páginas, sem anúncio, como eu disse para vocês, e nós estamos participando desse caderno. Tem uma página com Carlos Newton, que vai falar sobre a poesia noturno, que o mote do caderno, os 60 anos de arte, é justamente a publicação, aos 18 anos de idade, do primeiro poema do Ariano Suassuna, no jornal lá em Recife. É um poema do Ariano e um desenho de Brenan. Eles estreiam publicamente no jornal, no mesmo ano, ambos com mais ou menos a mesma idade, né? Então, assim, rigorosamente a mesma idade. A mesma idade, né? Ariano era de 16 de junho e Brenan de 11 de junho de 27. Faziam aniversário juntos. Tanto é que a tipologia armorial nós usamos no título do caderno. Essa marca que é a assinatura de Ariano, a assinatura, né, o ferro, né? Gráfica, heráldica. O ferro que ele herdou do pai. Exatamente. Aí ele usava como o pochetezinho, a diferença. Desenho artístico. Né? Então, essa é a capa do caderno, com essa imagem feita pelo Antônio Duarte, um fotógrafo do Rio, mas que trabalhou no jornal O Povo um tempo. Essa segunda página, é mais ou menos a trajetória, o que a gente percorreu
para ir atrás dessas histórias de Ariano. Tive a alegria imensa de conhecer o próprio Francisco Brenan na sua casa, ter uma entrevista com ele, são acho que os dois irmãos, é alguma coisa assim o título. Tem essa página em que o Carlos Newton faz um estudo sobre o Noturno, que é a estreia do Ariano, e na última página é uma compadecida, uma aquarela de Coca Torquato. Está aqui, ó. Eu estou com ele todo aqui, viu? Está aqui, as marcas, está aqui, ó, a demanda do Sangral. Aliás, tem um erro, olha, por mais que a gente revise, eu não me conformo com esse erro, com essa demandada, é a demanda do Sangral, vai ficar uma demandada. Ai, me perdoe, eu fico sempre... Está ali o poema Noturno, no rodapé de cada página tem trechos de obras do Ariano. O rodapé de cada... Não tem um anúncio, gente, isso não existe mais hoje em dia, não. Você fazer... Aqui. Existiu. Olha o Brenan aqui, olha aqui. Resistimos. Eleuda, o encontro de dois irmãos. O encontro de dois irmãos, está aqui, o Brenan. As páginas centrais, uma entrevista que eu fiz com o Ariano na sua casa, na Rua do Chacon, no bairro da Casa Forte, né? Foi com meu parceiro Cláudio Lima. Só a foto da capa que é do Antônio Duarte. As outras fotografias do caderno são feitas pelo meu parceiro Cláudio Lima, meu companheiro nessa aventura. As páginas centrais, então, eu dediquei a essa grande entrevista com a figura mor do caderno, que é a Ariano Suassuna. Para ganhar espaço, não existem as minhas perguntas. Eu fiz blocos temáticos, com pequenos intertítulos. Essa aqui essa é a primeira página, tá? Vê-se aqui quem na vida, bravo, ardente, indeciso, sonhou. Os títulos também são de obras do Ariano, tá? Isso aqui é uma parceria minha com o Ariano. Isso. Os títulos são de Ariano, nos rodapés tem trechos das obras dele. Aí veja como eu fiz assim, pequenos blocos, né? Tem a história dele, com a mãe, com João Suassuna. Enfim, olha que linda essa foto dele com a capa do Guerreiro de Maracatu e São Miguel, arcanjo ali do lado. Essa página aqui é muito especial também, são mansas as cabras e as ovelhas. É a entrevista que eu fiz com o Manelito Dantas, com o primo de Ariano, primo irmão, né? Nesse tempo eu fumava também, ficávamos nós dois nesta varanda fumando. Ele disse assim para mim, a única pessoa que eu respeito, que eu não respeito é a pessoa que não fuma, Manel Dantas. Só o Ariano, porque ele teve enfim, é das coisas da minha vida que eu me arrependo profundamente, essa, de ter fumado tanto tempo. Mas Manelito, ele diz uma frase, eu queria até finalizar a minha fala com essa frase do Manelito Dantas, né, do primo. Ele diz assim, Ariano Suassuna é uma cordilheira de água cristalina. Cordilheira é de montanha. Uma cordilheira de água cristalina, veja como ele consegue juntar nessa frase coisas que aparentemente são antagônicas, mas são ambas minerais, tanto a água quanto a montanha são minerais, né? E a água sendo mais poderosa, porque ela é capaz de roer, de corroer, de modificar a estrutura das cordilheiras, né? Então ele vai me dizer isso, Ariano Suassuna é uma cordilheira de água cristalina, né? Isso foi muito bom fazer esse caderno. Antes de eu sair do jornal para o doutorado, eu fiz um outro caderno, que são os 80 anos do Ariano Suassuna, em 2007. Mas aí a gente não conseguiu fazer um caderno como o Ariano merecia. Tem um monte de propaganda, eu sei que era isso que pagava meu salário, mas... Esse aqui, ele foi 2005, não é? Oi? Esse aqui foi 2005? 2005, que são 60 anos Sim. De arte. Contando a publicação do Noturno, em 45. Exatamente. Né? Essa é a data, os 60 anos de arte, da publicação do primeiro. Mas o Ariano está tão presente em minha vida, eu já contei para vocês, que por conta dele, da Pedra do Reino, eu consegui me desvencilhar de um nó
numa angústia, mudei de orientador e consegui fazer um trabalho maravilhoso com um desenho exclusivo do Rafael Lima Verde. E a minha tese, que eu fiz lá em Florianópolis, né? A tese se chama O Contestado na Moldura do Juazeiro, uma teoria da tradição em romance acidental. O título foi um pouco a brincadeira, porque na época da qualificação, a banca, meu orientador não maravilhoso, mas a banca ficava me acochando, porque era em teoria que eu estava fazendo esse doutorado. Cadê a teoria? Cadê a teoria? Eu queria era contar uma história, queria fazer um romance, eu digo, vou botar logo no título. Né? O Contestado na Moldura do Juazeiro, uma teoria da tradição em romance acidental. O que é por acidente aí é a teoria. O romance era o que eu queria escrever. Mas quem me deu o mote desse trabalho foi o Ariano. Numa das entrevistas que eu fiz com ele, anteriores, ele me falou que, em 3 momentos, o povo brasileiro ousou criar um país, um espaço, ao seu modo. E que 3 momentos foram esses? Palmares, Canudos e o Contestado, do qual eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui atrás de saber o que era esse Contestado. E quando eu me decidi, assim, uns anos e anos depois, fazer esse doutorado, esse Contestado voltou, né, ao meu juízo, e toda a minha vivência no Juazeiro e esse trabalho com armorial, então tudo isso. Então, assim, o Ariano é uma pessoa que segue nos alimentando, nos movendo. Quando eu conheci ele, já era um homem velho, e esse homem velho simplesmente siderava plateias de... Olha, na Bienal do Livro, que teve em homenagem ao Ariano, com onças, com quem abriu foram 2 cantadores, o nosso amigo Geraldo Amâncio Pereira, né? Então, assim, Ariano dizia que a maior inveja que ele tinha era de não ser um cantador de viola. E ele, com aquela voz rouca, ele cantava os romances, ele cantava e encantava. Então, assim, é com muita alegria que eu, já uma professora aposentada, uma jornalista aposentada, né, vim a convite de Coca, de Carlos Newton, da Regina Godoy, para fazer parte desse encontro. E é por isso que eu estou aqui, e só agradecer bastante. Obrigado, assim, Leuda. Você falando da demandada, eu me lembrei de uma história muito boa, que Jorge Luiz Borges fez um poema uma vez, não sei se Virgílio sabe dessa história. Ele contava que, falando de Ulisses, da volta de Ulisses para Ítaca, né? Aí disse que ele chegou assim, e Ulisses então chorou ao contemplar Ítaca. Aí mostrou esse poema para um grande amigo dele, que era o Adolfo Bioy Casares, que era muito crítico, né? Aí falei, mas Borges, Ulisses veio desacordado, ele não viu Ítaca, ele disse, só você sabe disso. Então, cara, deixa meu poema, só você sabe que não é demanda, é demandada. Bom, a gente ainda tem aqui, o nosso compromisso é até às 6h30 e abrir para o público para uma conversa, se o público quiser. Mas eu queria perguntar a Coca, viu, Coca, uma coisa interessante que eu sempre percebi, que é a mesma parceria que Ariano tinha com Zélia, você teve e tem com Virgílio, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho dos trabalhos que vocês fizeram juntos, por exemplo, aquele estandarte da tribo de Israel, né, que Coca ilustrava os poemas de Virgílio, né? Então, as iluminadogravuras, na verdade, quando Ariano fez as primeiras, ele fez uma tiragem de 50 exemplares, porque era uma coisa manual, né? Fazia uma por uma, ele fazia as pinturas, mas depois Zélia começou a pintar para ele, Zélia ajudava, né? Quer dizer, ele já não tinha mais tempo, muitas vezes, aí Zélia pintava e ele assinava aquele trabalho, porque o trabalho era a criação ali aquela especificamente era dele, mas Zélia ilustrou muitos trabalhos de Ariano, né? As peças mais importantes de Ariano, quando saíram na década de 70 pelo Zé Olímpio, as ilustrações foram de Zélia. Então, eu queria que Coca falasse só um pouquinho, enquanto a gente tem esse tempo para passar para o público, né? Certo. Como foi esse trabalho? Primeiro, eu sou artista, eu esqueci de falar, eu sou artista plástica, porque comecei a desenhar desde criança. Depois veio
a faculdade, o casamento, os filhos. Quando Virgílio resolveu publicar o primeiro livro dele, o Palimpsesto, eu comecei a fazer ilustrações. E o nosso grupo de amigos era composto por escritores e artistas, como Zenon Barreto, Aldifax Rios, Estrigas, Nice. E Virgílio criou esse jornal Pão, ao lado de intelectuais, né, aqui de Fortaleza. E eu comecei a ilustrar. E ilustrar a capa de cordéis. Ele começou a fazer cordéis também, eu fazia as capas, ilustrava o pão. Então, o pão foi isso que me motivou a começar a voltar a pintar, porque, então, isso estava lá atrás, eu tinha deixado pela circunstância do meu dia a dia, né? Nos conhecemos na faculdade de Direito. Vamos dizer que a minha primeira vocação era fazer arquitetura, mas eu fui para o Direito. Acho que eu fui para o Direito para conhecê-lo, ele diz muito. Escapei de ficar solteira, né? Ele brinca muito comigo. Então, eu comecei a ilustrar os livros dele, como você citou, como Zélia e Ariano, né? Depois comecei, Virgílio resolveu, já inspirado pelas iluminogravuras de Ariano, fazer também uma série de iluminogravuras. Então, era do mesmo modelo, né? Não escritas à mão, mas coloridas. A gente juntou um grupo de artistas, Jorge Otávio, o sobrinho dele, Aldifax e eu. Então, eram muitas, eram 100, não era, Virgílio? A tiragem, e a gente ia pintando de uma por uma. Fizemos um lançamento e depois a gente foi distribuindo. Acho que você chegou a conhecer, sim, né? Eu ganhei de presente a coleção. A coleção de iluminogravuras. Quando a gente fez ele começou a iniciativa, teve a iniciativa de fazer a pesquisa das marcas de gado, viajando pelo sertão e colhendo as marcas dos municípios. Eu também decidi fazer as porcelanas com as marcas. Então, veio a exposição de 98. Que foi a do Rio Grande do Norte. Né? Veio a exposição de 98, individual de porcelanas, onde tinha as marcas e também com os animais, como a onça, sim, como eu já citei aqui. E essa parceria continuou até chegar nos estandartes das tribos de Israel. Eu fiz 12 estandartes a partir de uma pesquisa que ele fez sobre... Ele se baseou no Talmud, porque para cada tribo de Israel, cada tribo tem um estandarte com uma cor, um signo e uma pedra preciosa. E ele chegou para mim e disse, olha, isso aqui dá um trabalho muito bom. E eu fui ler primeiro o Talmud, e fui mergulhar. Eu também gosto muito de pesquisar, para ver como eu ia fazer. Então, comecei a fazer os esboços e resolvi fazer em cerâmica. Na época, cerâmica industrial. Então, a exposição ao todo são 48 peças que eu fiz na galeria da Dona Inês Fiuza. Essa exposição percorreu o Nordeste, foi a Natal, Recife, lá no Tribunal da Quinta Região, lembra? Depois lembro. no... Eram placas cerâmicas, mas tinha uma armação... Com uma moldura de ferro. Uma moldura de ferro. Aí já foi uma inspiração do Brenan, né? Porque o Brenan fazia cerâmica, como eu conhecia a oficina, eu digo, eu vou fazer uma coisa diferente nos estandartes. E fiz uma moldura de ferro. Esses trabalhos, hoje, eles estão numa cidade chamada Natânia, nas proximidades de Tel Aviv. Então, eu tenho a alegria de ter feito essa parceria com o Virgílio, que não parou mais. Até chegar à exposição Iracema, que tem aquela peça aqui, que está aqui, exposta na exposição. Foi exposta aqui na exposição Elas, aqui na Unifor também, que ele criou esse alfabeto hebraico, e eu passei a também citar o alfabeto nas cerâmicas, especialmente nas cerâmicas. E veio outra parceria em livro, que foi quando ele fez o alfabeto hebraico. Lembra-se? Sim, sim. Para cada letra do alfabeto, uma poesia. E essa parceria vem até hoje, né? Veio nessa última exposição, Só para Ver-te Agora São Meus Olhos, onde eu
partir de um poema dele. O título é tirado de um soneto. E a gente tem, vamos dizer, a alegria de compartilhar a arte e tudo mais, né, Virgílio? Durante 45 anos. E eu vou dizer, eu acho que no futuro, quando forem escrever uma história mais completa do movimento armorial, este trabalho do Pão aqui, eu acho que foi fundamental para trazer o movimento um pouco mais para cá, né? Porque as pessoas não falavam, né? Não falavam do armorial também aqui. E foi mais ou menos na mesma época que eu estava em Natal e fazendo lá também as minhas pregações na medida do possível, né? Aí acabou se formando isso de fato. Hoje você não precisa mais, porque hoje a internet já mostra e o interesse já é um interesse nacional mesmo, né? Porque muita gente conhecia, às vezes dizia assim, escutava a música do quinteto, porque na década de 70 o quinteto foi o carro-chefe, né? Porque você tinha disco, né? O disco mal você circulava, uma exposição ficava no Recife, quando ia para algum lugar, não é? Então muita gente diz, eu conheço essa música, isso aí eu conheço, já tinha escutado e tal, mas não sabia que era vinculada a um movimento maior, né? Achava que o quinteto armorial era alguma coisa independente, não fazia parte de um movimento maior, que era o movimento armorial, né? O movimento surge em 70, o quinteto, a Ariano Fundo do quinteto, em 72. Né? E o quinteto vai fazer 4 discos, né? 4 LPs, a cada 2 anos, 74, 76, 78, né? 80. É quando 81, o Ariano deixa a vida pública e o quinteto acaba se extinguindo, né? Mas, olha, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e vamos fazer aquilo que nós tínhamos já mais ou menos combinado. Vamos abrir para o público, né? Se o público quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Pois não? Eu só vou pedir para fazer a pergunta aqui no... Eu vou ter que passar na frente, tá? Obrigada. Obrigada. Não, bom, parabéns pelo evento, pela exposição. É muito importante a gente trazer para a atualidade essas etapas tão importantes da nossa cultura, sobretudo da nordestinidade, né, que muitas vezes é esquecida. Mas, assim, na fala, assim como na exposição, eu senti falta de mais referências à orquestra armorial, que assim, foi tão importante. Assim, teve uma grande repercussão aqui no Ceará, a orquestra armorial. Mas é porque a orquestra... Mas assim, não estou reclamando, eu estou só registrando. Mas eu vou só comentar. Eu teria uma outra pergunta. Assim, o que... como o meu ramo é das artes visuais, me sempre inquietou, assim, na obra armorial, a questão da simetria. Vocês têm uma explicação mais aprofundada acerca desse interesse? Olha, eu acho que talvez porque na própria estilogravura, né? Sim. A simetria é alguma coisa que, ao longo da história da arte, ela é muito presente, né? Sobretudo nesses momentos mais racionais, né? da pintura, né? Então, você tem ali o eixo e um rebatimento, porque dá uma sensação de equilíbrio, né? Talvez assim, a minha pergunta... talvez porque os brasões, como há no armorial, Ariano sempre falava que essas imagens remetiam a brasões, e os brasões eles acabam também tendo né, pode ser por aí. Tá. Né? Assim, a minha pergunta é porque eu sempre pensei que isso remetia à Alta Idade Média, que também, assim, na iconografia da Alta Idade Média, né, é tudo muito simétrico. E eu acho interessante essa viagem através do tempo, de como chega a nós essa informação, né, sobretudo pelas vias citadas no segundo slide, que o armorial é muito assentado
no cordel do romance. E a xilogravura de cordel, ela tem também um apego grande à simetria. Sim. Agora, a questão da orquestra, eu só queria fazer uma coisa breve. Na verdade, a orquestra armorial, ela só ficou vinculada ao movimento armorial até 75, os 2 primeiros discos. Depois, não sei se vocês souberam disso, houve uma cisão entre Ariano e Cussi de Almeida. Uma cisão, inclusive, um problema, uma briga, uma questão teórica entre os dois, e aí isso vai até para os tribunais. Vai para os tribunais, porque Cussi queria ficar com o nome Orquestra Armorial, e Cussi patenteou o nome armorial. Então, Ariano recorre à justiça para dizer que ele poderia ficar com o nome Orquestra Armorial, mas o nome armorial já havia sido criado para um movimento, e Ariano ganha isso na justiça. Então, a Orquestra Armorial, a partir de 75, ela faz mais... São vários discos, mas os 2, talvez até o 3º disco, o Gavião, ela tem um primeiro disco chamado Orquestra Armorial, que é o primeiro, que tem aquela onça, a capa eu até coloquei aqui, é este disco aqui. Tem a capa é essa imagem aqui, dessa onça, de Ariano. Deixa eu ver se está aqui. Não, mas é aqui. Esse desenho foi feito para o Rei Degolado, mas antes de sair o Rei Degolado, já saiu na capa do primeiro disco da Orquestra Armorial. O segundo é uma gravura de J. Borges, é um disco chamado Chamada. E o 3º, Gavião. Em Gavião eles já tinham rompido, mas a sonoridade ainda era muito... Porque, na verdade, Cussi, ele leva a música armorial, isso não é nenhum demérito, não é da qualidade, mas ele tinha uma visão mais comercial, digamos assim. E Ariano tinha uma visão mais da pesquisa, percebe? Então, há um rompimento, e Ariano, inclusive, cria em 75 uma outra orquestra que ele chamou de Orquestra Romançal Brasileira, mas essa só gravou um disco. Então, é por isso que a presença da Orquestra Armorial no movimento, ela é limitada. O quinteto não. E Ariano, inclusive, reescreve um livro que ele tinha escrito sobre o movimento armorial, justamente para falar disso. Ele fala disso em 77, no capítulo chamado Música Armorial. Muito obrigado. Eu não sabia do ocorrido. Boa tarde a todos e todas. Eu estou me sentindo muito contente de estar aqui, porque eu tenho poucas relações sociais, então eu conheço bem a Eleuda de acompanhar o trabalho dela, da Coca, porque o Alexandre Nóbrega e eu vimos um trabalho dela na casa da Raquel de Queiroz, ele me falou quem era a Coca. E o Carlos Newton, que eu procurei uma certa altura para fazer o doutorado, mas infelizmente ele não pôde na época, e foi uma felicidade para mim, quer dizer, eu fiquei um pouco triste, mas depois feliz, alegre, porque fui para o Rio Grande do Sul trabalhar com a arte armorial e a pintura rupestre. Então, é um trabalho que me fez me lançar muito profundamente na literatura, não só as ilumogravuras era o principal tema, mas também a literatura. E eu me sinto um armorial cearense que tem um pouco contato com o cearense. Fui trabalhar com arte rupestre nos anos 90, na Serra da Capivara, passei um ano. Depois aqui tenho trabalhado no Sertão Central, na Serra da Ibiapaba, no litoral, no Rio Grande do Norte, Piauí. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para a Eleuda e para a Coca, e outra para o Carlos Nildo, assim, só uma vocês veem como respondem. Porque é o seguinte, Ariano Suassuna, para mim, ele é a maior expressão de um mestre da cultura. Ele trabalhava com um assistente, como a gente vê os nossos mestres, né, já numa idade velha, né, como a Eleuda falou, dessa potência que o Ariano tem, ou tinha, né, de ter uma vibração intensa que tocava a alma das pessoas, né? Então, o mestre da cultura, porque ele fazia tapeçaria, as iluminagravuras, com a Maria, que é a filha dele, casada com o Alexandre Nobre, que era o assistente dele. A dona Zélia também participava, né, do trabalho coletivo, e ele tinha essa capacidade atemporal, eu diria assim. Ele era um mestre, como aí as pessoas já mencionaram, que ele navegou por várias ondas, né? Então, o Ariano Suassuna, como um homem de fé inabalável,
ele, de certa forma, ele é um avatar também. Ele não é apenas um intelectual, um artista. Ele é um homem de conhecimento espiritual muito alto. E ele tinha também ele tinha certa ritualística na produção dele. Isso era muito importante, ver isso. Datas ele escolhia de acordo com movimentos da vivência dele, né? E o que me entusiasmou, outra coisa, eu fui apresentada por ele pela Raquel de Queiroz, que eu não conhecia. Eu fui fazer o mestrado em arqueologia em Pernambuco e disse para a Raquel de Queiroz, porque eu morei 30 anos saindo para mestrado e doutorado no Sertão Central, em Quixadá. E aí, nessa altura, a Raquel de Queiroz me convidou para ser coordenadora da RPPN dela, que é uma Reserva Natural de Proteção Ambiental. E eu disse, mas, olha, eu estou indo para Pernambuco fazer o mestrado. Aí ela disse, você vai? Então vou lhe recomendar um grande amigo. Eu nem sabia. Aí ela escreve um bilhete dizendo, a Marcélia, ela gosta de folclore, de matuto como a gente, vai estar em terra estrangeira, então dê um apoio a ela. Aí, por um destino, que aí eu considero esse lado espiritual, o Tiago Santana, que é um amigo fotógrafo, me indicou ao Luiz Santos, que quando chegasse em Recife, fosse entrar em contato. E, logo que eu faço contato com o Luiz Santos, ele me convida para ir para uma exposição do Romero de Andrade Lima, que você conhece muito bem, que os dois armorialistas mais, eu diria, enraizados, é o Dantas Suassuna e o Alexandre Nóbrega, né, que conviveram com... Nóbrega, não. É Nóbrega, porque tem um outro que é armorialista também, Antônio Nóbrega, né? Mas E aí eu vi a obra do armorialista sobrinho e afilhado dele e fiquei impressionada com a força dessa expressão que é terrenal, que se poderia dizer, né? As cores armoriais são muito fortes. Aí é uma outra história com a Índia Navagante Tremembé, que eu já fiz um trabalho com o Túlio, que é o artista que eu conheço aqui no Ceará mais de perto. Então, eu tenho uma pergunta a fazer à Eleuda e à Coca, pela experiência que elas tiveram, assim, o que Ariano Suassuna está nos querendo ensinar quando ele escreve sua obra toda manuscrita? Ele fazia piadas com os corretores, né? Dizendo que eu botei Suassuna e saiu assassino. Ele não gostava disso, desses corretores assim, né? Virtuais. E que história é essa, né? Porque aí eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, o livro é algo tão interessante. No Nome da Rosa, se envenenavam nas páginas de um livro, né? E o que é que Ariano Suassuna quer nos indicar para a gente ter uma certa... sermos mais comedidos com essa experiência tecnológica, né, que chega avassaladoramente e põe em terra muita coisa que é a própria natureza pulsante, né? E para o Carlos Newton, eu quero perguntar, porque os mestres da cultura, que foram instituídos aqui no estado do Ceará, com o ex-governador Lúcio Alcântara, foi inspirado no Rosenberg Cariri, por o que ele dizia. Antes da Cláudia Leitão, o Rosenberg Cariri já falava de mestre da cultura, que nem os tesouros vivos, né, do Japão. E o Rosenberg foi uma pessoa que gozou muito da intimidade do Ariano Suassuna quando eles saíram filmando, e você, como biógrafo da obra dele, você sabe em quantas andam essa... Quando é que vai ser lançado esse trabalho do Ariano Suassuna, que foi filmado pelo Rosenberg Cariri? Eu já falei com o Dantas e falei com o Romero de Andrade Lima. Só quem sabe é Rosenberg, realmente eu não sei. Não? Não sei, não. Então, eu nunca vi esse trabalho. Eu sei que existiu, que fez, longo, mas eu não... O Rosenberg percorreu com ele muitos Mas eu lugares. nunca vi imagem, não, Marcelo, desse trabalho. Tá. Não. Marcela, né? Marcélia Ariano dizia que ele não gostava nem de telefone, né? Nem de computador. Ele dizia que esses aparelhos eletrônicos não se davam com ele. Daí, eu acho que ia ter cautela, né? Por isso que ele gostava da escrita. Era um incentivo. Como ele dizia que, como o Carlos Newton muito bem falou, quando criou o movimento armorial, que era uma junção de todas as artes. A literatura, a escultura, a dança, o teatro. Então, quando ele fez as iluminogravuras, era para fazer essa junção. Literatura, que eram os poemas dele, a escrita
e os desenhos. Era isso que você queria saber, mais ou menos? Nessa linha... Pois é, ele dizia que não se entendia, né, Carlos Newton? Era o processo de criação dele. Ele dizia que com a caneta e com papel era o processo de criação, mas depois ele passava para... Ele mesmo datilografava. Né? Ele fazia isso, datilografava. Agora, quando o computador aparece, que aí ele nunca foi para o teclado do computador. Ele nunca foi. O último romance dele, o romance Dom Pantero, que é bem... aparecemos como personagens e coisas, que é um romance bem alentado, que ele fez durante muito tempo. Chegou um momento que ele estava tão grande que ele não conseguia mais, porque o trabalho de escrita dele, ele era muito perfeccionista, ele mudava muita coisa, então ele fazia o que a gente faz no computador, literalmente ele tirava cópias, xerox, aí ele cortava, colava para emendar o texto, era assim, mas aí ficou uma coisa muito volumosa. Então, eu não sei se vocês sabem disso, mas aí eu teve que ir para o computador, eu digitei aquele livro todo. Ele me dava, toda semana ele me dava os calhamaços, eu digitava. Aquele livro foi todo digitado por mim, o Romance do Dom Pantero, que é o último livro dele. Gente, todo digitado. Na época daquele caderno especial que eu fiz, dos 60 anos, que eu fui até a casa de Ariano, terminada a entrevista, ele disse assim para mim: vou mostrar uma coisa para amiga, não é para jornalista. E me mostrou os manuscritos de Dom Pantero. Não tem um grão, uma vírgula sobre isso nesse caderno. Eu sou uma jornalista meio estranha, né? Porque jornalista, quando tem um furo, quando tem alguma novidade, mas eu, em apreço a esse mestre, mas eu vi esse caderno. Uma coisa que eu fico pensando, Marcélia, sobre sua pergunta, é porque, ao escrever, o tempo é o seu tempo, é o tempo da sua cabeça e o tempo da sua mão. Sem uma máquina, é uma coisa direta. Vem do alto, como diria o quaderno, né? E ali você escreve manualmente. Esse próprio trabalho de escrita, que é lenta, digitar é mais rápido do que manuscrever. Então, o tempo era uma das coisas, dos elementos mais importantes na estrutura do artista Ariano Suassuna. Tanto é que o Romance da Pedra do Reino, ele começou a escrever em 58. Foram, né? 12 anos, né? Exato. 12 Dom anos. Pantero, nesse caderno aí, que é de 2006, ele já vinha escrevendo o romance do Dom Pantero. Então, eu acho que o manuscrever tem a ver com isso, com o domínio do tempo, um tempo seu, um tempo pessoal. Eleuda, só um adendo. Texto vem de textura, né? De tessitura. É o bordado. Né? É o bordado, né? A palavra texto. Né? Eu acho que é por aí. E agora, tem uma letra linda, né? Aliás, a letra do Carlos Newton parece com a letra de Ariano. A letra do Carlos Newton parece demais com a letra do Ariano. Ó, outro que tem a letra bonita, porque hoje em dia ninguém tem mais letra bonita. Não, e você não escreve mais, você perde essa habilidade dos dedos para escrever, né? E Ariano mantinha. Tem algo? Tem uma pergunta. Eu tenho um comentário e quero agradecer a vocês, ao Carlos, a Eleuda e a Coca. Muito feliz de estar aqui, de ter estado com vocês e ainda está. Por quê? Porque eu conhecia um pouco do Ariano, mas não sabia nada do que era o movimento armorial. E quero parabenizar vocês pela maneira como vocês conversaram com a gente e o entusiasmo, porque o entusiasmo vem do privilégio que vocês tiveram de conhecê-lo e de conviver, fazer parte da vida dele. Quer dizer, vocês foram contagiados, contaminados por esse entusiasmo. E o que eu achei interessante é que quando você diz ele era uma cordilheira de águas cristalinas, que eu achei tão bonito, vocês também, metaforicamente, vocês estiveram e estão conosco, representando esse entusiasmo dele.
a cordilheira de águas cristalinas. Achei também tão bonito as pazes que você fez com o Nordeste. Não é com o Nordeste, não. Com o Nordeste, com o sertão. Né? Porque eu estou fazendo o meu resgate do Nordeste. Então, essa visita, ter estado aqui, está fazendo parte do meu resgate. Eu passei muito tempo fora do Ceará, de Fortaleza, só vim conhecer o Cariri, até me emociono com a Beta. Então, muito obrigada, gostei demais. Nós é que agradecemos a sua participação. Primeiro, minha alegria de ter visto essa exposição umas 6 vezes. E minha alegria de ver o seu trabalho, que eu vi aqui nessa exposição, e agora presente. Mas a minha alegria de ver essa exposição umas 6 vezes. Porque, de fato, Eleuda, A Pedra do Reino, O Príncipe do Sangue Vai e Volta, foi uma obra que eu li em São Paulo. Eu sou do sertão, que eu li em São Paulo e me reconectou com o sertão. E eu li assim em poucos dias, porque é uma obra volumosa, né? E o Quinteto Armorial, eu tenho os 4 discos em CD, quem sabe um dia eu possa tê-los em LP, realmente é um dos discos que eu mais escuto, porque é uma obra que me entrelaça. Aliás, eu fiquei muito feliz em adquirir, um certo tempo, o CD Gesta, né? Sim, do Grupo do Rio. No né? Grupo do Rio, que abre Fábio, com a fala do Ariano É Suassuna, né? uma declamação do declamação, folheto primeiro né? da Pedra do Reino. Tá certo? Então, minha alegria de ter visto essa exposição, parabenizar a Unifor, que traz para cá essa oportunidade de ver essa obra generosa, grandiosa, que enlaça a alma, e minha alegria de estar aqui, vendo a participação, a fala e os ensinamentos de vocês, e as experiências, né? E também fiquei muito feliz em ver essa obra, A Pedra do Reino, O Príncipe do Sangue Vai e Volta, com o Fernando Carvalho, que ele fez aquela minissérie, né? Que saiu daí 2 discos, né? Saiu um disco da trilha sonora e saiu outro disco também dos cantadores ligado a essa obra, né? O Príncipe do Sangue Vai e Volta. Isso, né? e depois saiu em CD, né? O filme, DVD, não é? DVD. Saiu. Mas eu queria, como foi para você o seu contato com Ariano, quer dizer, essa sua experiência, esse seu diálogo, essa sua presença, e você trazendo esse depoimento agora, que você que digitou o Dom né? Dom Pantero, que está na minha lista de ser adquirida, uma obra ser adquirida, né? Então, como era para você, quer dizer, esse contato pessoal, esse contato, esse diálogo, essa presença do Ariano? Eu queria lhe ouvir. Como é seu nome? Mário César. Mário César. Foi uma... E muitíssimo obrigado aí pela... Olha, foi uma amizade de 30 anos, assim. Eu comecei como aluno dele, me encantei com as aulas, né, e comecei a persegui-lo. Ele ministrava vários cursos na universidade, e depois que ele ministrou estética, eu fui aluno de arquitetura, né, meu primeiro curso. Aí eu fui assistir às aulas, os outros cursos, como aluno ouvinte. E aí ele foi me percebendo ali, e a gente foi fazendo uma amizade. E era isso, assim, eu percebia, Ariano, nessa época, ele não estava na mídia mais, né? E o trabalho, a Pedra do Reino, há mais de 20 anos esgotada, não se editava mais. O único livro, de fato, de Ariano que era recorrente era o Autocompadecido. Sempre foi muito bem editado, nunca deixou de circular, né? E eu ficava encantado com isso. Aí eu conhecia a poesia dele. A poesia dele, pouca gente conhece a poesia. Ariano começou a vida literária dele como poema, como Eleuda colocou aqui, aquele poema noturno, né? E aí, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu me formei em arquitetura e enveredei pelo campo da literatura. Eu fui fazer um mestrado. Aí o tema foi a poesia de Ariano. Isso gerou um livro e uma primeira antologia de poemas dele, que não existiam, os poemas de Ariano só existiam de forma esparsa. Então, isso é uma construção de muitos anos. Agora, para você ter uma ideia, Vigílio, por acaso eu trouxe um para Vigílio ver, de presente para o meu amigo Vigílio, no dia 20 anos, eu consegui fazer a poesia completa de Ariano. Se você tiver interesse, saiu agora em janeiro. Essa aí é a poesia completa que eu coletei,
É um livro belíssimo, não é um livro todo colorido, foi impresso na China. Esse livro é uma coisa primorosa, com manuscritos. Eu consegui, isso aí foi, porque quando a editora, depois que a Ariano se encantou, eu tinha esses poemas. Toda vez que eu pegava os poemas dele, ele me emprestava, a gente era muito amigo, ele me emprestava os originais. E eu fazia cópia, na época Xerox, não existia telefone, não existia. Para você ter uma ideia, essa poesia completa só pode ser feita por conta das minhas Xerox, porque muita coisa o Cupim pegou na casa dele e não tinha mais, não existia. E eu preservei das minhas Xerox. Então está aí, toda a poesia dele. Então isso foi um trabalho de anos, né? Eu digitei tudo, mas aos poucos, né? Fui fazendo isso aos poucos. Então, para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu gostava da obra, tinha acesso à biblioteca dele, aos inéditos. E aí, quando ele faleceu, a família me chamou para que eu organizasse essa obra dele. Então, desde 2000 o contrato foi assinado com a Nova Fronteira em 2017, eu venho como curador da obra. Então, não sei se vocês já viram as edições. As edições são todas com as ilustrações do filho dele, de Zélia, a roupagem armorial, né? Então, essa obra está sendo toda editada, reeditada, e os inéditos estão saindo. Aí fizemos o teatro completo, né? Eu organizei o teatro completo, e o último foi esse aí, a poesia completa. Mas eu estou transcrevendo o que o Ariano fala de poesia num projeto que o Romério de Andrade Lima, o sobrinho e a afilhado dele, fez no SESC, em São Paulo. Sim. Então, eu estou transcrevendo uma entrevista do Ariano se posicionando como, assim, eminentemente um poeta muito mais do que um Ele sempre falava, eu sou um poeta desconhecido, inédito, ignorado e solitário, ele dizia, né? E realmente a poesia dele ficou esparsa em jornais, em revistas, em livro. A primeira antologia foi a que eu fiz em 99 pela editora universitária, foi a que Eleuda conheceu. E agora saiu essa aí, que é a poesia completa. Sim, teve o CD, mas o CD somente das iluminagravuras, que é a leitura das iluminagravuras, foi um CD, mas não saiu em livro, né? Em livro está aí, todas as iluminagravuras do CD está aí, e o texto que ele declama do CD, que é a Vida Nova Brasileira em prosa e verso, também está aí. Aí tem tudo. Agora, o que eu coloquei foi a poesia que eu chamo a poesia autônoma, porque Ariano entremeou muita poesia nos romances, no teatro, aí isso aí eu deixei, porque senão era um negócio muito complicado para fazer, você recortar. E também não mexi nas variantes, porque ele era muito perfeccionista, ele fazia um poema, depois ele mudava. Eu tentei pegar a variante mais recente, porque se eu fosse colocar as variantes, era 1.500 páginas. Aí, mas eu explico tudo isso no prefácio. Eu quero falar uma coisa. Só falar uma... Desculpa, tá, Coca? Só um instantinho. Sim. Eu quero só aproveitar para falar para vocês, não sei se vocês sabem, sobretudo para vocês, né, e para os amigos aqui presentes, é que nós temos aqui no Ceará um artista gráfico que criou uma tipografia chamada Armoribytes. Não sei se vocês têm conhecido. Conhece o Bug? Conheço. Conhece o Bug, né? Eu orientei uma professora que fez doutorado em Portugal e ela trabalha com design armorial. E ela é amiga dele, me mostrou e levou para as nossas conversas. Que é um pernambucano, tá? É uma importação. Não é uma fonte, ele trabalha com tipografia. Mas tem um nome no desenho, no design, que eu agora me falta, Virgílio. Hein? Bytes, não. Armoribytes. Ele trabalha com a tipografia. É uma coisa feita para o computador. Ele parte dessa matriz armorial. Isso. Por isso que é Armoribytes. E bytes que é do computador, como você está bytes, dizendo, né? B-I-T-E-S. Mas ele faz um trabalho muito interessante, que ele reatualiza essa tradição. Ele tem um estúdio aqui em Fortaleza, na Rua Pereira Filgueiras, quase esquina com... Você vai gostar, Virgílio? É quase esquina ele leva para o universo do web design, né? do design gráfico, né? Mas ele trabalha com tipos móveis, com serigrafia, com tipografia, com offset. Eu não sei se a senhora viu, quando o Armorial, nos 50 anos, a Federal Fluminense fez um evento muito grande, mas isso não era na época da pandemia, isso só ficou no YouTube e tal, mas está gravado. Aí uma das aberturas, acho que é até dele, uma das aberturas.
Eu lhe dou o endereço depois, tá? Eu só ia acrescentar, Carlos Newton, que Ariano, a poesia dele, ele dizia que era tão pouco conhecida, que a felicidade dele foi quando Virgílio começou a publicar no jornal Pão. Sim, exatamente. E ele dizia, Virgílio, eu sou muito grato, porque ninguém conhece quase minha poesia, né? Exatamente. Então, o Pão publicou muito. O Pão foi como é que eu diria? Foi aqui no Ceará mesmo, o Pão trouxe muita coisa do armorial, né? Foi uma muralha, uma fronteira, Samico, né? Eu lembro. Me publicou muito, né? Eu colaborei muito com o Pão, né? Eu acho que até, não sei se é verdade, se isso ocorre, mas acho que até alguns, né, está muito armorial, né? Você até comentou isso, olha, estão reclamando que o Pão está muito armorial, né? Mais alguma pergunta? Não? Então... Pronto, então eu agradeço a presença de todos.